Oi pessoal, o meu nome é Tuane, eu moro aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o motivo de eu vir aqui hoje trazer esse vídeo para vocês é porque eu sou estudante de Sociologia através do Centro Universitário Uninter e eu tô aqui para apresentar o meu portfólio do módulo C, fase 2. O tema desse portfólio é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é considerada um fenômeno histórico, porque ela acompanha a evolução das nossas sociedades até o tempo atual. A violência pode ser física, moral, psicológica, sexual ou ainda patrimonial e econômica. E ela sempre vem acarretada por uma cultura de uma sociedade machista e patriarcal, colocando muitas vezes a mulher na condição de propriedade e fazendo com que 80% dos casos de violência contra a mulher sejam praticados por pessoas que conheçam a vítima. Para esse portfólio, o Centro Universitário Uninter trouxe pra gente a ideia de que a gente fizesse um comparativo com o local onde a gente vive, no meu caso Novo Hamburgo, e a cidade de Goiânia, em Goiás, porque essa cidade tem os dados bastante parecidos com os dados nacionais de violência. E levando em consideração os dados da cidade de Goiás, a gente percebe que o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Goiás recebe um novo caso a cada 3 dias. Também, a PM de Goiás recebe um novo caso a cada 1 dia e meio. E, infelizmente, a gente não tem uma estimativa de dados que não foram registrados, ou seja, de denúncias que não foram realmente feitas na cidade de Goiás. Isso quer dizer que esses números ainda podem ser bem maiores, provavelmente são, né? Se a gente for se aprofundar um pouquinho mais sobre os dados de Goiás, a gente vai perceber dados como o estado civil das vítimas, que na grande maioria das vezes é através de união estável, seguida de solteira, casada, divorciada e viúva. Através dos dados disponibilizados pela Prefeitura de Goiás, através do CEAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, a gente percebe também que a maioria delas tem entre 1 e 2 filhos, e 64% delas, 64,15% delas, não depende diretamente do agressor para sobreviver, porém elas vivem com uma renda média de apenas um salário mínimo. A partir do ano de 2019, a gente consegue notar que a Prefeitura de Goiás ficou um pouquinho mais preocupada com esses casos, porque acabaram sendo criados vários projetos sociais em torno do combate à violência contra a mulher. Entre esses projetos estão o Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher, feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social em conjunto com o Gabinete de Políticas Públicas. A gente também tem um aplicativo que foi desenvolvido em Goiás chamado Goiás Mais Seguro. Dentro desse aplicativo, a gente encontra uma ferramenta chamada Alerta Maria da Penha, onde qualquer pessoa que esteja tanto sendo vítima quanto observando, vendo uma situação de violência contra a mulher, pode acionar através desse aplicativo a PM. Também foi levado para dentro da escola um projeto chamado Maria da Penha na Escola, na cidade de Goiás. E através desse projeto, a comunidade escolar inteira consegue discutir sobre assuntos como violência doméstica e familiar. Outro projeto bem legal criado em Goiás é a Sala Lilás. O que seria? Ela foi criada pela Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública e ela tem por objetivo dar um atendimento mais humanizado às mulheres que são vítimas de violência. E agora que a gente deu uma olhadinha nos dados de Goiás, que vai servir de comparativo, a gente consegue chegar aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e observar que os dados daqui não são assim tão diferentes dos dados de Goiás, que são mais parecidos com os dados nacionais. Apesar dos dados da violência contra a mulher estarem diminuindo bastante aqui no Rio Grande do Sul, a gente percebe que ele ainda é o 4º estado no número de violência contra a mulher no Brasil. Os dados coletados de janeiro a outubro desse ano aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mostram que houve 1 feminicídio, 8 tentativas de feminicídio, 28 estupros, 235 queixas de lesão corporal e 560 ameaças contra a mulher. E, gente, buscando mais alguns dados sobre Novo Hamburgo, através do Observatório de Segurança Cidadã da cidade, eu encontrei alguns dados bem alarmantes sobre a idade das vítimas. E eles mostram que em 57% dos casos de estupro aqui em Novo Hamburgo, eles foram classificados como estupro de vulnerável. O que isso significa na lei? Isso quer dizer que a maioria dos estupros que aconteceram aqui em Novo Hamburgo são de crianças, de adolescentes de 14 anos para menos.
E aí, um outro dado bastante chocante é que 63% dessas vítimas tinha somente entre 0 e 12 anos. E se não bastasse isso, o local onde a violência ocorre é em 42% das vezes na casa da própria vítima. Depois disso, é claro, que eu fui dar uma olhadinha no que Novo Hamburgo está fazendo para tentar melhorar essa situação. Aí a gente encontra alguns projetos sociais, assim como também está ocorrendo na cidade de Goiás. Nesse ano de 2020, em especial, através do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, foram estipulados 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E Novo Hamburgo participou desses 16 dias, que foi do dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro. Essa data é bastante próxima à data que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 15 de dezembro. E aí esse movimento de ativismo teve fim agora no dia 10 de dezembro, porque esse é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em Novo Hamburgo, a gente tem a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAM. Em Novo Hamburgo, a gente também tem um projeto bem legal, chamado Laços de Vida. Ele é feito pela Universidade Fevale, aqui de Novo Hamburgo, através de uma parceria com os Centros de Referência em Assistência Social, que são popularmente conhecidos como CRAS. Através desse projeto, a universidade e o CRAS tenta chamar a população para aprender um pouquinho mais sobre a violência contra a mulher, sobre o que é a violência contra a mulher, quais são os tipos de violência, como que ela acontece, como buscar ajuda, e também são distribuídas cartilhas para a população aqui de Novo Hamburgo tentando orientar sobre esse tipo de violência. E aí o que a gente nota através desse comparativo com a cidade de Goiânia e a cidade de Novo Hamburgo é que os dados são realmente bastante alarmantes, são muito semelhantes, e apesar de terem alguns projetos tentando diminuir a violência e conscientizar a população, a cultura ainda é bastante machista, bastante patriarcal, e a gente tem muita coisa para fazer pela frente ainda. Através dos dados coletados, a Uninter pediu para que a gente realizasse um projeto educativo fictício. O nome do meu projeto, que é voltado para jovens de 14 a 18 anos do ensino médio, é Não Iremos Nos Calar. Através dele, eu como professora tentaria mostrar aos alunos tipos de violência além da violência física. Eu tentaria mostrar para eles que muitas vezes frases que eles ouvem e que eles repetem não são frases sem nenhum propósito, não são frases que não podem machucar ninguém. E a finalidade desse projeto é quebrar essa cultura do machismo que está impregnada na nossa sociedade e que muitas vezes a gente mesmo não percebe. Eu vou explicar como que se daria esse projeto. A primeira aula seria expositiva, nela seriam mostrados os dados nacionais da violência contra a mulher. A segunda aula seria uma pesquisa no laboratório de informática com auxílio do professor, com a finalidade de se procurar também os dados locais. A terceira aula, pessoal, já ia ser um pouquinho mais importante. Nessa terceira aula, os alunos iriam estar reunidos em grupos e eles iriam trocar as informações recolhidas na aula anterior. Eles também iriam buscar por frases que são ouvidas cotidianamente por mulheres e que muitas vezes não são interpretadas como sendo desrespeitosas, como sendo algum tipo de violência. E muitas vezes ela é tanto violência moral quanto psicológica. Já na quarta aula, os alunos iriam elaborar cartazes com essas frases e com os dados coletados. E aí a gente tem uma forma diferente de fazer esses cartazes, para tentar chamar a atenção de um público maior e tentar conscientizar um número maior de pessoas dentro da comunidade escolar. Além desse cartaz com os dados tanto locais quanto nacionais da violência contra a mulher, os alunos também fariam um cartaz diferente, para tentar chamar a atenção de um público maior de pessoas dentro da comunidade escolar. Esse cartaz seria mais ou menos como essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ele seria então em formato de mão, nessa cor vermelha, bordô, e dentro dessa mão ia ficar as frases que os alunos coletaram, que são tipos de violência moral ou psicológica, e no final da frase, para que ela possa fazer sentido para esse trabalho, teria um trecho que diria assim: a violência moral ou psicológica é real e também fere. E aí então a nossa quinta aula seria para fixação desses cartazes e para apresentação dos grupos.